Você já ficou sem saber para onde foi todo o seu orçamento no final do mês? Provavelmente você está perdendo dinheiro por não anotar suas despesas. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo José Rocha e hoje eu vou te apresentar uma planilha simples, mas eficaz para ter total controle sobre suas receitas e seus custos de uma maneira fácil e visual. Fechou? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, essa aqui é a nossa planilha, tá bom? Como vocês podem perceber, ela é bem discriminada. Isso aqui é um ponto que eu quero tocar com vocês. Muitas vezes, nós não conseguimos identificar aonde está vindo a principal fonte dos nossos custos, porque a gente não tem isso bem discriminado. A grande maioria das pessoas só vão passando as compras de forma indiscriminada no cartão e no final chega aquela fatura que você fica assustado. Você não sabe como é que chegou nesse patamar. Então, quanto mais preciso você for em relação aos os seus custos, maior controle você vai ter, tá bom? Então é isso que eu quero bater bastante aqui na tecla com vocês, tá bom? Não façam isso de uma maneira genérica. Entendam de fato aonde vocês estão tendo custos no seu mês, para a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira mais assertiva, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, na nossa planilha, nós temos as receitas, o total das receitas, despesas, total das despesas e o nosso saldo, seja ele positivo ou negativo, tá? Aqui no final, eu deixei uma parte de investimentos, mas vamos trabalhar inicialmente só com a parte de receitas e despesas, tá? No nosso exemplo, pessoal, eu utilizei aqui um casal. E no caso seria salário X e salário Y. Vamos dar um nome para o nosso casal, João e Maria, tá? João, João tem um salário de R$ 3.000. E Maria também tem um salário de R$ 3.000. Percebam que eu coloquei aqui planejado e real. Por que isso, Gustavo? Porque, pessoal, existem uma série de configurações de trabalho. Se você for autônomo, você pode, por exemplo, balizar o seu planejado de acordo com o que você recebeu no último mês. Mas aí quando chega no dia do seu pagamento, ou se você é autônomo, como eu falei, você faz o balanço geral do mês, o real pode ser maior ou menor, tá? Aqui eu estou utilizando tanto para João quanto Maria valores fixos, tá? Então o planejado acaba sendo o mesmo que o real. Mas perceba que eu coloquei aqui outras fontes de renda. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Maria, aos sábados, ela faça bolos, ela produza bolos. E João faz a entrega desses bolos, tá? E baseado no mês de dezembro do ano anterior, Maria colocou aqui um planejado de R$ 500 de renda extra com os bolos produzidos aos finais de semana. E quando chegou o valor real, ela realmente conseguiu faturar esses R$ 500, tá? Vamos se atentar primeiramente apenas ao mês de janeiro. Então, como eu falei, muito importante a gente discriminar ao máximo as nossas despesas, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Coloquei o aluguel, sempre também importante para ter um controle e não atrasar o pagamento dos nossos custos fixos, tá? Então, coloquei aqui do lado vencimento, e isso aqui você vai colocar de acordo com o seu vencimento, obviamente. Então, vamos supor que o vencimento do aluguel desse casal seja no dia 7, por exemplo. Tá? Então, a gente coloca aqui para ser de uma maneira bem mais organizada. Tá? Então, esse casal ele gasta ao mês R$ 2.000 de aluguel, R$ 400 de condomínio, e aqui estão os outros custos fixos: internet, gás, luz, telefone e mercado. E aqui é o que eu falei para vocês, pessoal. Vamos supor que esse casal ele tinha um planejamento de gastar R$ 150 de gás por mês, mas no final do mês eles viram que a fatura foi de 175.
Da mesma forma, a luz. Eles fizeram um planejamento de gastar R$ 250 aproximados de luz no mês, mas eles gastaram 275, tá? Mas, aqui no caso do mercado, eles tinham feito um planejamento baseado nos últimos meses de ter um gasto de R$ 700, mas por qualquer motivo que seja, nesse mês, eles gastaram 600. Então, por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação de planejado e real, para saber se você está cumprindo dentro, se você está cumprindo aquele planejamento que você faz, ou melhor, você deveria fazer, né, no começo do mês, tá bom? Então, aqui eu gosto também de fazer divisões. Essa aqui é a parte de habitação, mas vamos lá, parte de pessoais. De novo, então, pessoal, essa planilha é totalmente mutável, tá? Vocês podem colocar exatamente o que vocês utilizam aqui na parte de pessoais, por exemplo. Aqui, para dar um exemplo claro, eu coloquei a extensão da Apple que eu utilizo e os produtos da Microsoft, no caso de Excel e outras plataformas, tá? Você pode colocar qualquer coisa aqui. E aí, o nosso casal aqui também utiliza isso. E o planejado, como é uma mensalidade, o planejado era R$ 50 e eles gastam também R$ 50. Tá? E aí esse casal também assina plataformas de streaming. Eles têm ali o Netflix da vida, Amazon Prime, HBO, o que seja. E também, como é uma mensalidade, eles já sabem exatamente, né? Planejado acaba saindo o mesmo que o real. Aí vamos lá. João e Maria. O lazer do João, né, além do trabalho, o João ele gosta de fazer musculação. E aí que eu coloquei, tá, o valor que ele gasta de musculação. E a esposa dele gosta de fazer tênis, por exemplo. De novo, pessoal, isso aqui é totalmente mutável. Pode ser que o casal goste de correr. Então, naturalmente, eles vão utilizar o quê? Um parque, correr mesmo na rua. Então, eles não teriam esse gasto aqui de R$ 450 por mês, por exemplo. Ou o João gosta de correr e a Maria gosta de ir para musculação. Então não teria esse gasto de R$ 300 para praticar tênis por mês. É importante. Vamos lá. Compras digitais. Isso aqui foi o que eu coloquei, que eu acho assim um pouco mais assertivo. Vamos supor, Maria gosta de fazer as compras dela em lojas online, seja de roupa, seja de maquiagem, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E o João também pode comprar roupa ou qualquer coisa que seja do interesse dele. E nesse mês, esse casal ele teve um gasto no cartão de R$ 500. Tá. Por que que eu... Mas aí vocês vão perceber. Gustavo, você colocou aqui compras digitais e aqui embaixo tem fatura? Sim. Por quê, pessoal? Porque eu gosto de definir e gosto de separar, tá? Compras digitais, nesse meu exemplo, desse casal, eu coloquei como coisas que não são compras recorrentes ou necessidades efetivas. Na fatura do cartão, eu coloquei no meu racional aqui lazer. Então, para esse casal, e vocês vão perceber que no próximo mês, e eu já vou falar sobre isso, esse valor sumiu. Por que sumiu? Porque João e Maria conscientes, de certa maneira, viram que daria no orçamento essas compras que eles fizeram no cartão e passaram de uma vez. Então, eles já finalizaram esses custos no mês de janeiro. Tá? E aí vamos descer, pessoal. Aqui, educação. Se você faz faculdade, paga alguma pós-graduação, algum curso online. Como eu disse, sempre importante discriminar aqui quanto você efetivamente gasta em restaurantes, festas, shows, em viagens. Por que que eu deixei aqui? Por que que eu não coloquei zero aqui na parte de viagem, pessoal? Vocês vão entender já já, tá? E como eu disse, sempre discriminando. Então, se a gente pega esse caso do nosso casal, o total das despesas planejadas foi de R$ 5.700. Mas quando veio o real, eles conseguiram gastar R$ 50 a menos do planejamento familiar. Tá?
sobrando um saldo real de 850 acima do planejado, que era R$ 800. Gustavo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ah, então significa que eu posso gastar esse dinheiro todo, já que sobrou? Não, pessoal. Essa é a importância de um planejamento orçamentário. Vocês terem visível o que está sobrando no final do mês para aplicar em investimentos, não ser apenas um poupador, mas investir, tá, a longo prazo para vocês terem uma flexibilidade financeira, vocês terem conforto dos próximos anos e não precisarem necessariamente manter a mesma carga de trabalho ou até mesmo vocês decidirem se aposentar, tá? Isso é muito importante. Essa é a visualização que eu quero que vocês tenham em relação ao orçamento, tá? Então aqui, vamos lá. Um saldo real sobrou R$ 850. Gustavo, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Cara, você pode dividir definitivamente em qualquer uma dessas classes de ativos, tá? Sempre respeitando o seu nível de conhecimento, claro. Então, o que a gente, geralmente, quando fala de planejamento financeiro e inicialmente de finanças pessoais, o que é interessante? A gente montar uma reserva de emergência, correto? Com certeza vocês já ouviram isso de uma maneira massificada nesses últimos anos, a importância de uma reserva financeira ou colchão financeiro, né? A gente conhece dessas duas maneiras, tá? Então, vamos supor que esse casal muito consciente, tinha colocado aqui o planejado para começar a montar essa reserva financeira na parte de renda fixa, seja em títulos públicos federais ou em fundos de investimento de liquidez. Eles tinham planejado guardar R$ 800 para essa liquidez, mas de fato eles conseguiram guardar R$ 850. Tá? Então esse aqui foi o fechamento do primeiro mês. E como eu falei, pessoal, isso aqui varia de mês a mês. Então, de novo, considerando o mesmo salário para João e Maria, só que dessa vez o casal ele balizou a receita de bolos de acordo com o mês anterior. O real foi R$ 500, mas eles conseguiram, a demanda pelos bolos de Maria aumentou e eles conseguiram, por exemplo, faturar, tirando os custos de produção do bolo, faturamento líquido de R$ 750. Então percebam que o orçamento dessa família planejada era de 6.500, mas o total das receitas foi de 6.750. Excelente. Significa, Gustavo, que eu possa gastar esse dinheiro agora em qualquer coisa? Não necessariamente, pessoal. Lembre-se, investimento é um trabalho de longo prazo que precisa ser feito mês a mês, tá? A construção de uma carteira de investimentos, ela leva tempo, ela não é glamurosa, como muitas pessoas gostam de falar. É um trabalho, pelo contrário, muitas vezes chato, feito de uma forma massiva, eu posso dizer assim, mas que a partir do momento que os juros compostos começam a trabalhar na sua carteira de investimentos, vocês vão ter agradecido por ter começado a investir hoje, tá? Mas não vamos se atentar ainda nesse vídeo na parte de investimentos. Eu quero falar só na parte de orçamento, tá? Então, novamente, eu peguei aqui, pessoal, o planejado, tá? Baseado no mês anterior. Baseado no valor real do mês anterior, tá? Mas aí, vamos lá. Como as contas, por exemplo, de gás, luz, elas variam mês a mês, o planejado desse casal foi 175 porque foi o real do mês anterior. Mas aí eles fizeram umas economias e conseguiram, de fato, pagar uma conta de gás de 150. E a luz eles também reduziram. Eles pagaram, no final do mês, 220 de luz, por exemplo. E todas as outras receitas, elas se mantêm esse mês estáveis. Com exceção, e com certeza vocês já perceberam, com exceção das compras digitais com movimentado. E o que isso gera no final do mês? Percebam. Eles tinham um planejamento final para esse mês, já que não teria aquelas compras digitais, de 1.350. Mas o real que eles conseguiram foi 1.680
de reserva no mês de fevereiro, tá? E aqui vocês podem distribuir isso da maneira que vocês quiserem. Novamente, vocês podem continuar compondo a sua reserva de emergência até chegar ao valor de, seja 6 meses ou até 12 meses das suas receitas fixas mensais. Mas aí o casal pode pensar, beleza, nós está conseguindo cumprir o orçamento, está sendo rigoroso, sendo fiel ao nosso planejamento, e a gente está tendo aqui aquele nosso lazer, gastando aqueles R$ 500 por mês, mas nós não queremos só investir. A gente quer se presentear se definitivamente a gente conseguir concluir esse planejamento financeiro, esse orçamento por um ano. O que eu posso fazer aqui? De novo, olha, o planejado deles, o que seria? O planejado deles de fevereiro seria o quê? Seria os 800 que eles de fato conseguiram guardar, mas os 1.300 do planejado, certo? 2.200. Só que, na realidade, eles conseguiram guardar 1.680. Mas, como eu falei, o casal ele quer se presentear no final do ano porque eles conseguiram cumprir todo esse planejamento. Então, vamos supor que eles começam a fazer um fundo para fazer uma viagem. Final, em dezembro, esse casal ele vai viajar para qualquer lugar que seja, porque eles conseguiram concluir esse planejamento que eles haviam feito. Excelente. Quanto, Gustavo? Vamos supor que esse casal decidiu guardar por mês para fazer essa viagem R$ 580. Tá? Aqui eles não tinham planejamento nenhum, mas no real eles planejaram começar a guardar R$ 580 por mês para fazer essa viagem em dezembro. Então sobra R$ 1.100 para vir para a classe de ativos de investimentos. Tá? Então vamos lá. O real foi 1.100, mais o real do fechamento de janeiro 1.850. Então nós temos aqui 1.950. Perceberam, pessoal, como essa planilha é muito simples? Isso aqui, como eu já falei várias vezes durante esse vídeo, é totalmente adaptável à rotina. Seja você um casal, seja você uma pessoa solteira, seja você um único provedor do seu lar, tá? E o que tem mais interessante também além disso, no final aqui, pessoal, vocês podem ver que tem um total e uma média. Então vocês vão conseguir mensurar quanto foi o total de receita de vocês no mês, nesse exemplo, o casal, a média de receita e também vão conseguir mensurar o valor total de gastos por ano em cada classe aqui dessa divisão. Fechou? Então, pessoal, planilha super simples. O link vai estar na descrição. Fez sentido para vocês? Comenta comigo. Vocês utilizam outras ferramentas para controlar os gastos de vocês? Se sim, coloca aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve, compartilhe com aquele seu familiar, com aquele seu amigo que colocou como meta se organizar financeiramente em 2025. Dá like e até o próximo vídeo. Forte abraço.